Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente inicia essa manhã aqui no evento, tratando de uma temática extremamente importante, não só para o dia a dia, para a rotina dos nossos tribunais, das nossas vivências profissionais, mas, sobretudo, para a nossa vida e para a vida de todos, né? Porque a gente entende que a educação ela transcende aquela imagem figurada das aulas dos professores e dos aprendizados, né? Eu costumo dizer muito que a educação tem, na sua essência, a grande responsabilidade da libertação. A gente nos remete, quando falamos em escravidão, nós nos remetemos aos tempos passados, onde tínhamos a cultura escravocrata marcada pelas algemas, pela prisão, né? Só que a escravidão moderna ela se dá pela incapacidade gerada em muitos, incapacidade de refletir, de pensar, de tomar suas próprias decisões, e a educação tem um papel libertador importantíssimo nisso. Então, quando nós levamos a educação para o nosso dia a dia profissional, para nossas relações pessoais, produzindo conhecimento, produzindo saber naquele que está ao nosso lado, nós estamos contribuindo efetivamente para a libertação e não estamos nos colocando nessa condição de escravocrata. Agora pela manhã, nós iniciamos esse trabalho agora às 8h30, com a apresentação do Léo Arno Richter e da Mariana Soller Ramada, falando do TCE Educa. O TCE Educa disponibiliza informações que permitem o acompanhamento pelas instituições públicas e privadas, entidades de ensino, órgãos de governo, sociedade civil e demais envolvidos e interessados pela política pública da educação. Informações de metas quantificáveis do Plano Nacional de Educação, PNE, em nível municipal, estadual e federal. O Léo Arno Richter é auditor de controle externo do TCE do Rio Grande do Sul desde 1990, onde exerceu diversas funções. Atualmente é assessor financeiro da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom. Mariana Soller Ramada é doutora em Ciência da Computação pela Faculdade de Computação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em associação com o Instituto de Informática UFG. Atua como gerente de projetos e analista de requisitos da fábrica de software da ENF UFG. Tem experiência na área de ciências da computação, com ênfase em engenharia de software, banco de dados e computação evolutiva. Só a título de informação, a palestra total demorará em torno de 40 minutos, tempo para a apresentação dos palestrantes e também para a interação. Então, após o encerramento da apresentação deles, haverá um momento para as perguntas, dúvidas serem aqui respondidas pelos dois. Tá bom? Com a palavra, Léo Arno. Eu vou fazer um histórico breve e rápido do TCE Educa, depois a doutora Mariana vai dar continuidade. Apenas para nós contextualizarmos, né, nós tínhamos uma lacuna na atuação dos nossos tribunais de contas, como um todo no país, em relação a monitoramento e acompanhamento dos planos nacionais de educação e naquilo que eles se referem especificamente aos estados e municípios, que são geralmente o alvo dos nossos tribunais, né? Em 2016, então, foi criado um grupo de trabalho junto ao gabinete do Dr. César Miola, no TCE lá do Rio Grande do Sul. Eu e mais alguns colegas começamos a elaborar um plano de monitoramento, né, das metas do Plano Nacional de Educação, e, para isso, entendemos que deveríamos ter um sistema informatizado, que nós pudéssemos ter esse monitoramento. Tivemos, inicialmente, o desenvolvimento disso pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Depois, isso migrou para o TCE de Minas Gerais, onde realmente ali acabou sendo implantado e passando a efetivamente funcionar com as metas 1, 2 e 3. Hoje, o aplicativo ele está hospedado no site do Instituto Rui Barbosa, e a Tricom está cuidando desse desenvolvimento hoje, também em parceria com o IRB, porque avançamos em um acordo de cooperação técnica com o MEC desde maio do ano passado. Lá nós temos um acordo, a Tricom, IRB, MEC,
FNDE e CNMP. Então, a partir disso, nós conseguimos dar um aspecto mais organizado a esse sistema, buscando alguém que pudesse desenvolver e também pudesse dar manutenção de forma que nós não tivéssemos custos, né? Vocês conhecem o Dr. César Miola, né? Nós não temos recursos para esse tipo de sistema. Ele tem um orçamento, né? Ele custa bastante, né, doutora Maria? Então, qual foi a saída? O MEC tem recursos para isso, e em função, especialmente, do trabalho destacado do TCE de Santa Catarina, o MEC acabou, ao participar de eventos que os técnicos do TCE de Santa Catarina estavam, especialmente também lá o conselheiro Gerson Sica, eles viram uma oportunidade nesse acordo de nós termos uma plataforma nacional de acompanhamento do Plano Nacional de Educação com a participação dos tribunais de contas. Então, atualmente, nós estamos desenvolvendo o sistema através da Universidade Federal de Goiás, que a doutora Mariana representa aqui nesta manhã, e estamos com as metas 1, 2 e 3 desenvolvidas num novo formato até 2020. 2021, nós estamos com um problema sério, né, que eu acho que vocês conhecem, que o INEP não faz mais a divulgação dos dados como fazia antes, supostamente atendendo a LGPD. Né? Nós estamos trabalhando com isso, tivemos a reunião semana passada com o MEC, e um colega do TCE de Santa Catarina, o Nilson, está preparando um documento solicitando dados ao INEP de forma anonimatizada. E isso vai ser produzido, então, um ofício conjunto dos participantes do acordo, né, com o MEC, e iremos até o INEP para levarmos esse ofício e para solicitarmos esses dados. Então, por que a importância, né, desta ferramenta? Porque nós entendemos que nós precisamos fazer o acompanhamento durante a execução do plano de educação. Não adianta nós verificarmos, depois que o tempo já decorreu, se as metas foram atingidas ou não. E já estamos terminando este plano. Não? Ano que vem é o último ano deste plano, e nós vamos ter um próximo. E a ideia, então, é que com essa plataforma chamada Plataforma Mais Educação, hospedada daí no MEC, inclusive os recursos do MEC, do PAR, eles seriam destinados de acordo com as necessidades de cada município em função do atraso de cumprimento de determinada meta. Então, essa racionalização dos recursos, ela vai impactar também na efetividade das ações de educação no país. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Mariana, que vai dar assim, um vislumbre de como está atualmente a ferramenta que continua acessível aí na internet. Obrigada, Léo. Vou pegar aqui só para pegar a apresentação. Bom dia, pessoal. Bom, como o Léo comentou, sou lá da Faculdade Federal de Goiás, na fábrica de software, e foi uma parceria que a gente desenvolveu, então, aí com a Tricom, com o IRB, com o MEC, para conseguir fazer, então, a implantação do sistema, né, desenvolvimento do sistema. Eu vou trazer, então, aqui hoje, a ideia é mostrar um pouquinho do overview do sistema para vocês. Eu acho que quem já costumava usar o TC Educa, porque era um sistema que tinha sido desenvolvido pelo pessoal do TCE de Minas Gerais, já estava no ar, já tinha como fazer uso desse monitoramento, né? Consegue, então, olhar para aquela figura ali da esquerda e reconhecer ela, né? Então, a gente tinha ali um sistema que já permitia fazer o monitoramento das metas, né? 1, 2 e 3. E quando chegou essa proposta para a UFG, a ideia era que a gente conseguisse melhorar alguns pontos que tinham algumas coisas que tinham necessidade de ter novas informações ou visualização de novas informações e modernizar também um pouco o sistema. Então, aqui à direita, a gente tem a carinha aí do novo TC Educa.
E falando um pouco sobre o sistema em si, né? O sistema tem, então, ali uma tela que vai descrever um pouco qual que é a ideia do sistema, que é monitorar as metas do PNE, quais são essas metas, quem são os entes que a gente está monitorando, os parceiros que estão envolvidos, como que é feito, né, esses indicadores, querendo ou não, é um painel que vai ter indicadores sobre o acompanhamento das metas do PNE. Então, a gente tem aqui disponível também um manual TC Educa, que ele define e implementa as metodologias de cálculos. Então, se alguém quiser reproduzir esses cálculos, dar transparência de como esses dados que estão sendo exibidos no painel, se realmente são verídicos ou não, tem a capacidade de usar o manual, entender como que é feito esses cálculos, quais são as bases de dados que são utilizadas e reproduzir esses dados. Pesquisadores, jornalistas, mídias, todo mundo tem acesso a esse painel e a esse documento. E olhando aqui, então, no documento, a gente tem a definição ali, além dos cálculos e dos indicadores que são feitos dentro do painel, a gente também tem a questão de o porquê do sistema e um pouco mais da explicação dele. Olhando, então, agora realmente para o sistema e o propósito dele, né, a gente tem, então, aqui uma forma de visualizar o monitoramento das metas. Então, como o Léo falou, a gente tem ali um período, né, que é o período de 2014 até 2024, são 10 anos do Plano Nacional de Educação, e a ideia é que a gente consiga, então, mapear para cada um desses anos da série histórica como os estados e os municípios estão atendendo ou não as metas, no caso que a gente está monitorando, são a meta 1, 2 e 3. Bom, então, aqui, olhando para o país, a gente consegue, então, visualizar para cada um dos indicadores, a metas 1, 2 e 3 se desmembram em alguns indicadores, como que está sendo essa evolução da taxa de atendimento que eles têm que atender até um tal prazo. E a gente consegue verificar, então, essa tendência que eles estão está crescendo, está indo em direção à meta ou não, está decrescente? E quanto falta para eles chegarem para atender essa meta? E aqui, no caso, a gente também tem a situação, como é que ele está? Já descumpriu, está em risco de descumprimento, ele vai conseguir atender, então a gente consegue ter esse monitoramento das metas em relação ao país. A gente também consegue fazer isso a nível de cada estado. Então, clicando num estado do mapa, a gente consegue, então, visualizar agora o mapa do estado e também as mesmas métricas, olhando agora para o nível estadual. E, da mesma forma, incluindo ali também um município, eu consigo visualizar, então, o desempenho daquele município também com essas mesmas métricas. Bom, a gente tem alguns filtros também que permitem a gente visualizar, então, agora, focando em apenas uma única meta. Então, quando a gente escolhe uma única meta, por exemplo, a meta 1B, que é em relação às crianças de 0 a 3 anos em creche, a gente consegue, então, ter um mapa com uma visualização de escala de cores para mostrar qual o grau de atendimento que os estados ou municípios estão. Então, ali, quanto mais perto do vermelho, quer dizer que está com mais risco de descumprimento, chegando perto do verde é porque está com tendência ou, então, vai conseguir cumprir a meta. E, além dessa informação do mapa, a gente consegue também ter um pouquinho mais de desmembramento da meta em si, né? Então, uma explicação, qual que é o indicador que a gente espera atender. Então, a gente tem um indicador que é de 50% no prazo de 2024, e como que a gente define, então, esse cálculo. E aqui a gente tem também a série histórica da evolução daquele, no caso aqui a gente está olhando para o país, né? Como que ele está tendo uma taxa de atendimento em relação a essa meta. E a gente também consegue verificar aqui para cada um dos municípios. Então, aqui a gente tem os 5.570 municípios, que são o que a gente tem no país, e a gente consegue, então, visualizar como que também cada um desses municípios estão em relação ao atendimento da meta que a gente escolheu. É uma informação também que a gente colocou que antes não tinha no sistema anterior, é em relação à população, que, querendo ou não, a fórmula de cálculo, a gente precisa ter qual que é a população da faixa etária e qual que é a população da faixa etária que está naquele ensino, né? Na creche, na pré-escola, no ensino médio. Então, aqui a gente colocou também essa informação para permitir que vocês reproduzam os cálculos quando acharem interessante e necessário. Bom, também é possível vocês exportarem, né, os dados do sistema. Então, quem tiver interesse de fazer outros tipos de pesquisa, usar os dados para poder criar novos dados, né, novas informações, vocês têm a opção também de poder exportar tanto em CSV como XLS. E aqui, outros filtros também, que é em relação a, dado que eu escolhi uma meta, eu posso também definir, eu quero apenas os municípios ou estados que estão ali entre 0% e 25% de atendimento. Ou então, acima de 48,5%, que é próximo dos 50% que a gente precisa atender naquela meta.
E outro filtro seria a situação da meta. Então, eu quero só apenas os municípios que estão com insuficiência de dados, ou então os que realmente vão conseguir cumprir a meta, que estão com tendência de atendimento. E assim vocês conseguem filtrar, desses 5.570 municípios, só um subconjunto do que realmente representa a intenção de vocês com o sistema. E da mesma forma que vocês podem visualizar a nível nacional, clicando em um estado, vocês vão verificar um mapa também colorido com apenas os municípios do estado, e também conseguem visualizar também a nível municipal. Bom, é isso sobre o sistema. É realmente uma forma de vocês conseguirem, dado que tem o censo escolar, tem os dados disponíveis de uma certa forma, né? Hoje em dia está um pouco mais complicada essa questão da divulgação dos dados, mas de conseguir sistematizar e conseguir ter uma visualização melhor de como que está o cenário do país em relação ao atendimento do Plano Nacional de Educação. Foram definidas metas para os gestores conseguirem alcançá-las e ter um nível de qualificação da educação boa, de ter uma qualidade de educação boa, e a ideia, então, aqui para os tribunais é justamente olhar para isso e falar, então, tem o plano, a gente sabe o que precisa atender, quem está atendendo. Quem não está atendendo, vamos fiscalizar, vamos dizer, ó, está vendo o seu município? Você está com risco de descumprimento. Vamos tentar traçar objetivos, traçar novas metas, traçar formas de fazer, de alguma forma, eu conseguir cumprir aquela meta foi estipulada pelo país, para poder, então, naquele momento, a gente ter uma qualidade da educação. E é isso. Obrigada. Muito obrigado. Vou só fazer... Esse é o sonho que a gente tem, desde o início lá de 2016, que o TC Educa consiga funcionar com um disparo, se cada Tribunal de Contas quiser, o disparo do alerta do descumprimento ou que está em situação de descumprimento, né? E é isso que a gente quer conseguir colocar em funcionamento agora a partir da Universidade Federal de Goiás e esse acordo com o MEC. Então, vocês vão dizer assim, poxa, só tem as metas 1, 2 e 3, né? Por causa de todos esses empecilhos que foram acontecendo ao longo do tempo, e também a pandemia, né, atrapalhou bastante, a ideia é que a gente tenha o máximo possível das metas dentro do sistema. Hoje a gente tem só a 1, 2 e 3, ainda com essa limitação que nós não temos 2021 ainda, né? Mas temos uma perspectiva muito boa de avançarmos bastante nesse desenvolvimento agora, porque a Universidade Federal de Goiás ela tem essa fábrica, né? É uma fábrica de tecnologia dentro. Né, quem nos indicou lá foi o Dr. Fabrício, né, conselheiro lá de Goiás, que nos indicou a Universidade Federal de Goiás. Então, nós temos muita expectativa de que isso funcione melhor daqui para frente. E é bom que cada tribunal vá fazendo essa experiência, né, vá acompanhando aqui no sistema e vá trazendo isso também a nível de decisão aos conselheiros, né, aos nossos membros dos tribunais de contas, que eles conheçam a ferramenta também e que possam se sentir seguros para decidir em relação a esses dados que saem aqui. Eu quero só, já vou passar a palavra, especialmente destacar aqui o trabalho genial de um colega nosso do TCE de Santa Catarina, que se chama Silvio. Nós tínhamos um problema sério, né, no denominador das fórmulas, que é a população de cada faixa etária, porque o último censo que nós temos é de 2010. Então, como que a gente ia ter as estimativas populacionais para que a gente fosse mais justo, especialmente com os municípios menores? Porque quanto menor o município, menos população ele deve ter em relação ao censo lá de 2010. Então, isso prejudicava o gestor na hora do cálculo. O IBGE não quis fazer as estimativas populacionais, se recusou, o doutor César foi várias vezes até o IBGE, eles se recusaram a fazer. E esse colega de Santa Catarina, o Silvio, ele elaborou uma forma de fazer o cálculo das estimativas populacionais. Eu fiquei meio cético, né? Assim, será que esses cálculos do colega estão corretos? Então, eu cruzei as estimativas populacionais que o Silvio fez com agora não é mais fundação, mas é um departamento lá no Rio Grande do Sul, é o Departamento de Estatística do Rio Grande do Sul.
nós tivemos uma diferença entre as estimativas do Departamento de Estatística do Rio Grande do Sul quanto o Silvio de 3%. E esse 3% é porque o Silvio está certo e o nosso departamento está errado. E cruzamos também com São Paulo, né, também com o Instituto de Pesquisa de São Paulo, e nós tivemos praticamente exatas as mesmas estimativas do colega de Silvio, que fez de Santa Catarina. Então, hoje, nós estamos mais justos em relação aos cálculos. Tá? E também, como a doutora Mariana falou, o manual, é muito importante vocês lerem o manual e verem a forma como nós calculamos também o número de alunos que estão matriculados, porque nós levamos em conta a data de aniversário da criança, conforme o parecer do Conselho Nacional de Educação. Então, vocês podem dizer assim, poxa, mas não é o mesmo número de alunos que está lá no INEP, mas é porque nós fizemos ajustes de acordo com a legislação. E em 2018 eu tive a oportunidade de participar de uma reunião do MEC com o INEP presente, e lá eu tive também essa oportunidade de dizer para eles, olha, nós trabalhamos com legislação, e vocês, INEP, deveriam trabalhar também. Não pode ser ao gosto de vocês os cálculos, né? Nós precisamos que os cálculos estejam de acordo com a lei, e o INEP faz divulgações de dados que muitos deles não estão de acordo com o que a lei diz. Tá? Então, essas considerações, assim, só para vocês levarem em relação a esse tema, porque também vai ser bom que nós estamos tendo esse evento gravado, né, e outros tribunais poderão assistir também, por isso essa complementação aqui que eu achei necessário fazer. Mas antes, só fazer uma complementação bastante pertinente, Léo e Mariana. Não só é uma ferramenta extremamente qualificada para os tribunais, né, quanto ferramenta de controle, enfim, mas também é uma ferramenta que, do ponto de vista da sociedade, para a autogestão, né, dos municípios, para o estímulo ao controle social, quanto isso é importante para realmente fazer com que a nossa educação atinja aquele mínimo adequado para a construção realmente de uma sociedade muito mais justa. Eu vou passar a palavra agora para o público. Aqueles que quiserem manifestar alguma dúvida, algum questionamento, estejam à vontade. A gente tem esse instante aí disponível para vocês e os nossos palestrantes para os esclarecimentos que forem necessários. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a iniciativa, dizer que a iniciativa dessa natureza nos coloca muito esperançosos em relação à questão do grande desafio que é a gente fazer ações de controle voltada para a educação, que nos é muito caro. Doutora Mariana, eu só gostaria de uma informação, até por conta... Eu sou do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul e eu estou coordenando a Proinfância. Nós estamos com várias ações voltadas, e uma das coisas que mais nos preocupa é a questão do déficit em relação às creches. E eu vi que uma das etapas que vocês já conseguiram colocar aí é a questão da meta 1B, né, que trata disso. Aí, do meu questionamento é em relação à base de dados. Esses dados, eu queria ter uma ideia, mais ou menos, qual é a origem, se é declaratória por parte dos municípios, ou é com base em levantamento feito pelo INEP, para que a gente tenha uma ideia, porque a gente sabe, pelo menos é um sentimento de que há uma deficiência em relação à informação que se tem objetiva em relação aos sistemas de levantamento e em relação à realidade que nós encontramos nos municípios. E como nós pretendemos trabalhar em cima desse objeto, eu gostaria que a senhora nos passasse essa questão da origem dos dados para o levantamento do meta 1B. Bom dia. Bom, então, em relação aos dados, os dados são os divulgados pelo INEP, que é o censo escolar. Como o Léo falou, a gente até 2020, o INEP divulgava os dados de uma forma que a gente conseguia fazer os cálculos necessários para poder ser exibidos no painel.
A partir de 2021, houve uma modificação nos dados. Hoje, a gente chama assim, tem os microdados, que são os dados bem pequenininhos. Você consegue olhar para cada aluno e saber quais as informações daquele aluno de forma anonimizada. Você não vê o nome, não vê nada. Você sabe quando ele nasceu, de que escola que ele está, se está na creche, se está na pré-escola. De alguma forma, já está anonimizado. Só que eles fizeram de uma forma que agora, que agregaram demais, você perde essa granularidade. Então, a gente não consegue fazer mais, reproduzir os cálculos para 2021 e 2022. Aí, no caso, agora o Léo falou que está tendo essa parceria e essa forma de ter um ofício para conseguir falar com o INEP, para a gente conseguir ter a divulgação desses dados de uma forma que a gente consiga continuar esse trabalho, né, e fazendo para esses novos anos. Mas, realmente, a base é o censo escolar, que a gente utiliza para fazer os cálculos. É importante registrar o seguinte: nessas reuniões com o MEC, nós apresentamos o TC Educa para eles. Hoje, assim, sem falsa modéstia, só nós, como Tribunais de Contas, temos o melhor dado em relação ao acompanhamento dessas metas 1 a 3. Porque somente nós temos as estimativas populacionais por faixa etária, que é o denominador da fórmula, que é o trabalho que eu mencionei do colega Silvio, do TCE de Santa Catarina, e só nós temos o numerador da fórmula ajustado à legislação atual. Então, o numerador da fórmula, que é o número de alunos matriculados em creche, por exemplo, no caso da meta 1B, né, é o dado do INEP, mas ele filtrado. Tá? Então, o que eu posso dizer também para vocês é o seguinte: o que nós temos, quando se calcula um número desses, nós temos uma foto de um determinado momento, de uma estimativa. Jamais nós teremos o dado exato, gente. Né? São estimativas. Por isso que o trabalho de monitoramento dos tribunais de contas é tão importante, porque, de acordo com a sistemática de cada tribunal, você vai poder acionar lá o gestor. E nós fizemos isso lá no gabinete do Dr. César Miola, nós fizemos isso várias vezes em processos que eu fiz minuta de voto e tal, a gente solicitando esclarecimentos ao gestor. Escuta, o dado que nós temos é esse. Né? Qual é a realidade neste momento do seu município? Então, isso fez incentivar, desculpa, não quero me alongar, mas assim, isso fez com que essa ferramenta fez despertar também algo muito importante, que nós fizemos também a atuação junto com o Unicef, que é da tal da busca ativa, entende? Então, quando a gente tem um dado referencial, né, uma fotografia, não é um filme, né, é uma fotografia. Temos a fotografia deste momento, é isto que está dando a foto. Aí, cumpre aos tribunais ir atrás da realidade atual, né? Mas aquele é um parâmetro, nós não vamos sair, na minha opinião, assim, pessoal, pode ser que alguém não tenha, mas vamos sair condenando, julgando administradores em função da foto. Nós precisamos dar oportunidade para que ele se defenda, que ele demonstre, né? E ao longo da experiência, por exemplo, que eu tenho no Rio Grande do Sul, dos 497 municípios que nós temos lá, o que mais nos preocupa é com relação à capital e região metropolitana, onde nós temos mais concentração de população, onde as crianças estão... Todas as crianças são importantes em qualquer município. Mas no município pequeno, uma matrícula a mais já aumenta muito a otimização da meta. Então, agora, o grande problema que nós temos, né, nos nossos tribunais de contas é que nós precisamos de critérios de materialidade, relevância e de criticidade. Então, cada tribunal de contas tem que verificar, com aquele mapa ali de calor, né, que a doutora Mariana apresentou, poder fazer seleção de onde é que eu devo atacar, né, entre aspas, com mais prioridade. Né? Então, e dar a oportunidade para que o gestor também ele responda. A busca ativa, né, ela é muito importante. Nós tivemos várias vezes municípios simplesmente dizendo: a gente faz aí editais oferecendo vagas para a creche e não aparece ninguém. Geralmente o edital atrás de uma porta lá. Então, esse que é a função essencial, né, de quem está à frente, né, das ações, como é o caso de vocês. A ferramenta por si só, ela não tem efetividade.
A efetividade é na ação de vocês. Mais alguma pergunta? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a Cuiabá. Eu estou acompanhado da minha colega da Controladoria Geral do Estado. Minha pergunta acho que para a Mariana, que é o seguinte: foi dito assim, tanto por você como para o âncora do debate, e também para nós, a gente também tem essa percepção dessa ferramenta ter esse potencial de fomento ao controle social através de pesquisadores, jornalistas, estudantes, profissionais de controle, gestor, né? Então, ele está em fontes abertas, está de uma maneira, vamos dizer assim, estruturada, de uma maneira amigável, para alcançar, inclusive, esse público. A gente tem visto, ao longo todo o território nacional, várias boas iniciativas para trazer essa modernidade, essa facilidade, para além dos rigores da lei de acesso à informação, transparência, que a gente sabe que a gente aprende na academia e exige isso, e para isso vão criando essas ferramentas. Mas o que às vezes desassossega um pouco a gente, quanto profissional de controle, é que nós fazemos os melhores cursos, desenvolvemos as melhores ferramentas, temos talvez os melhores insights, por vezes alcançamos alguns recursos, às vezes até recursos internacionais para desenvolver determinada plataforma, determinada ferramenta, mas aqueles 5.000 municípios, né, esse público, né, parando só nessa camada, os 5.000 municípios, 5.000 gestores, a gente percebe que eles pouco utilizam isso, eles pouco acessam isso. Então, a gente que tem esse tino de investigação, de apuração, né, e que até o que o Léo colocou, que antes de um trabalho a gente poder fazer essa extração, compreender a realidade do nosso Estado. Então, eu queria saber assim, sobre a ferramenta, vocês têm uma telemetria disso, de acessos, como que é isso, a aderência disso, e vocês têm a telemetria disso por região, por perfil de usuário, porque eu não sei se para acessar a gente precisa preencher um perfil, algo do gênero, ou se ele é fonte aberta mesmo, para a gente ver, talvez assim, exatamente esses vácuos que existem, que a gente desenvolve, aplica recurso, mas essa ideia de repente estar na mão do controle social não chega, né? Então, essa é a minha pergunta, se tem algum recurso para ter essa interpretação. Certinho. Bom, então, o projeto em si, né, TC Educa, a gente diz que ele tem ali como se fosse 2 produtos. Um é o painel de indicadores, que é o que eu trouxe aqui para vocês, que a ideia é assim, qualquer pessoa pode usar, querendo ou não, é educação, está ali disponível para o Plano Nacional de Educação, eu quero ver como sociedade se está atendendo, não está, então isso é uma coisa que a gente quer uma coisa mais assim para o público geral. Então, esse é o painel que a gente chama de painel de indicadores. Tem um outro produto que a gente chama de gestão, que é justamente voltado para vocês, que são daqui dos tribunais, que estão nessa parte da fiscalização. Esse daí a gente está desenvolvendo agora. Então, a gente lançou agora o painel TC Educa, a gente colocou ele no ar mais ou menos em março, e a gente está no momento de desenvolver, então, essa parte que seria uma parte mais restrita. Então, esse teria que ter um login, diferente desse daqui que você não preenche nada, você simplesmente acessa o site e começa a fazer as suas consultas. Nesse da gestão, a ideia é, eu como alguém que sou do Tribunal de Contas, o que eu consigo visualizar? Eu consigo visualizar como que está sendo o uso dessa ferramenta. Quantos acessos eu tenho por ano, quantos acessos eu tenho por mês, quais são as metas mais consultadas, os municípios mais consultados, os estados mais consultados. Então, vocês têm uma dashboard, que é o que a gente chama, né, de visualização de como o sistema está sendo utilizado de forma geral. Então, essa é uma das funcionalidades. A outra funcionalidade é vocês poderem gerar, então, esses alertas para os auditados. Então, eu, como Tribunal de Contas, por exemplo, daqui de Cuiabá, eu quero ir e olhar como é que está, então, o relatório dos municípios daqui e do Estado. E aí eu consigo fazer ali um PDF que vai dizer para o meu gestor, para o governador ou para algum prefeito de algum município e gerar esse relatório e enviar para ele. Falar assim, ó, senhor prefeito, olha aqui o extrato do seu município, você vai descumprir, você vai atender. Então, vocês conseguem gerar um documento para poder enviar
via e-mail pelo próprio sistema. Então, o sistema tem a possibilidade de vocês já gerarem um relatório e enviar para esses contatos que vão ser cadastrados dentro do sistema. Então, a ideia do sistema é justamente vocês terem uma forma de visualizar a forma como o painel está sendo utilizado, né, dentro do país, e também vocês poderem ter esse contato para poder realmente fiscalizar. Então, eu estou ali vendo o meu escopo, né, do meu tribunal. Então, eu entrei ali como Tribunal de Cuiabá, eu vou ver só os municípios e o estado do Mato Grosso. E aí eu consigo, então, de alguma forma, agora gerar alertas para esses gestores. Ok. Bom, eu quero agradecer demais, Léo e Mariana, pela oportunidade de estar aqui ouvindo sobre o sistema, tendo o privilégio de tê-lo também agora como uma ferramenta de apoio ao nosso trabalho nos tribunais. Até penso que o trabalho de disseminação, a Tricom não medirá esforços no sentido de levar o conhecimento da ferramenta a toda a sociedade, a atuação dos tribunais de contas na sua comunicação social, nas suas ações junto à sociedade e ao jurisdicionado será muito importante para isso, e o potencial todo dessa ferramenta ficou bastante claro com a apresentação de vocês. Agradeço demais a presença de vocês e tenho certo que perguntas suplementares, enfim, todas as informações do Léo e da Mariana estão disponíveis e eles não hesitarão em respondê-las. Obrigado, Léo, e obrigado, Mariana.